Bom dia! Queria fazer uma pausa no livro de Lucas e compartilhar sobre um evento que a gente foi ontem. A gente ouviu algumas pregações. Deus falou muito conosco e quero compartilhar aí nos próximos dias algumas mensagens. E a de hoje eu queria compartilhar sobre Atos 12, de 1 a 19. Ele fala de que Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Tá? Se você não conhece essa história, ou se você conhece, dá um pause aí e dá uma, duas, 3 lidas nesse trecho, tá? Eu acho muito bom. Mas vamos lá, basicamente o que fala nessa história, né? Pedro foi preso pelo rei Herodes, porque ele percebeu que os judeus gostavam disso, então perseguiu e prendeu ele. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar era sobre oração, né? Ele vai falando aqui, né, que Pedro foi preso e no versículo 5 ele conta: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, né? Aconteceu isso aí, né? E a igreja estava orando intensamente por Deus, né? Fica a dica aí, né? Da maneira como devemos orar. Logo no versículo 6 ele fala: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e aí ele foi solto, né? Aqui parece que Deus, acho que Deus age às vezes aos 45 do segundo tempo. Ele estava ali tipo na noite anterior, né, do julgamento, e Deus mandou um anjo para libertar ele, né, para que ele saísse da prisão, né? Então acho que fica essa questão de a gente não duvidar de Deus, né, de que ele é fiel e tudo mais. Então Deus é fiel. Ele foi liberto assim de uma maneira milagrosa, né? As correntes foram se quebrando, as portas foram se abrindo e ele saiu, né? E aí ele coloca aqui, ó, a partir do 11, ele fala: Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E aí a atitude dele foi, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então lembra aquele pessoal que estava orando intensamente no versículo 5? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Então ele foi na casa dessas pessoas, acredito eu, né? Pelo menos é o que dá para entender aqui. Então ele foi naquele povo que estava orando por ele, aquelas pessoas que estavam orando por ele. Pedro bateu a porta do alpendre e olha quem atendeu. Uma serva chamada Rode veio atender. Olha a atitude de Rode. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta, né? Algumas versões falam que ela se cobriu de alegria por reconhecer a voz de Pedro, né? E ver que certamente ela via que o pessoal estava em oração, né? E olha a reação das pessoas que estavam orando intensamente por Pedro. Você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e viram, ficaram perplexos. Mas ele fazendo-lhe sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. E aí eu fiquei pensando, os caras estavam orando intensamente por Pedro, e quando, Deus respondeu a oração deles, né? Deus livrou Pedro ali da prisão. E é incrível como Deus ainda é misericordioso, porque
eles estavam orando, Pedro foi liberto, Pedro foi lá na casa, né, onde eles estavam orando, e ainda as pessoas duvidaram, né? Então, acho que minha oração, né, meu desejo é que eu seja muito mais como essa serva, como essa mulher Rode, do que aquelas pessoas que estavam orando intensamente, né? Que a gente, quando a gente orar, que seja intensamente por Deus, por algo, por alguém, que a gente possa também ficar sensível a Deus em relação à resposta, né? Quando Deus responder, seja por algum pedido, algum agradecimento, né? Alguma cura. Então, Deus vai responder. E ele pode responder de uma maneira positiva, assim como ele respondeu aqui, né? E que a gente possa reconhecer isso, né? Que a gente possa se alegrar, assim como fez essa serva aqui, né? Então, vou até ler de novo. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomou-se de alegria, né? Então, essa foi uma das mensagens de ontem que eu estava revendo hoje, relendo aqui, tentando entender, né, aquilo que Deus está falando. E acho que isso é muito importante em relação à oração. Que a gente possa orar como essas pessoas estavam orando intensamente, né? E que a nossa reação possa ser um pouquinho diferente da deles, possa ser como a dessa serva Rode, que a gente possa reconhecer, né, quando Deus responder, se alegrar e agradecer. Certo? É isso aí, Atos 12. Pedro é milagrosamente libertado da prisão.